A paternidade me ensina do relacionamento do pai com o filho. O meu filho tem apenas 1 ano e meio de idade e eu aprendo muito com ele sobre a depender de Deus, sobre o relacionamento de um pai com o filho. Como é que o filho é dependente do pai? E uma das coisas que o Joshua faz todas as vezes que ele está no bercinho dele, ele começa a chorar, pode ser no seu sono durante a tarde ou no meio da noite, da madrugada. O Joshua, ele acorda desesperado no seu berço, ele começa a chorar, ele dá a volta em seu berço, ele aponta para a babá eletrônica e ele começa a repetir essa palavra: papai, papai, papai. E ele fica apontando para a câmera, chamando o papaizinho dele, porque quando o Joshua era pequenininho, era bebezinho, recém-nascido, eu pegava a câmera, o screen que fica comigo no meu quarto, da babá eletrônica, eu apertava a tecla de talk e falava com o Joshua: Joshua, papai está indo te pegar. Por esse fato, que o Joshua, quando ele era pequenininho, eu chamava o Joshua, falava que o papai estava indo pegar. Agora que ele já está maior, ele já relacionou a babá eletrônica com o papai dele. Sabe o que eu quero dizer para você? O momento do choro, os momentos de aflição, quando o Joshua está chorando, querendo um aconchego, querendo uma segurança, ele aponta para cima, ele fala assim: ó, o papai está me vendo, e o papai que está me vendo, eu vou chamar por ele, ele vai vir me buscar, ele vai vir me socorrer, ele vai vir trazer meu aconchego. Sabe o que eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que está me assistindo? Eu quero dizer para você: olha, não importa as circunstâncias que a vida te leva, não importa a trajetória que a vida vai fazer você caminhar, mas todo o tempo, por favor, não esquece dessa mensagem. Olha para cima e fala assim: ó, papai, porque o papai está te vendo, o seu Deus está te vendo, o seu Deus está te contemplando, não importa qual as circunstâncias que a vida está te levando. Olha para cima e tenha certeza que Deus está te vendo. E com isso, eu quero convidar você que acompanhe comigo nessa leitura que eu vou estar lendo no Salmos 43, que diz assim: ó Deus, faz-me justiça. Defende a minha causa contra a nação ímpia, livra-me do homem falso e perverso, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitastes? Por que ando lamentando por causa da opressão do meu inimigo? Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte, é a tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e ao som de harpas te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. A minha salvação é meu Deus. Esses salmos, a qual que eu li, você acompanhou aí do outro lado, é muito notório ver que é um salmos de lamento, alguém que está sofrendo. Os salmos, ele é algo gostoso de ler, só de você ler os salmos é algo que já mexe com a gente. Os salmos, só de você ler, ele já faz bem para o leitor que está lendo os salmos. Eu quero que você entenda que os salmos no mundo antigo, ele não era algo lido, os salmos eram uma canção que era cantado. E esses salmos são salmos de sofrimento. Quem escreveu esses salmos não era uma pessoa que estava passando no momento bom da sua vida. Quem escreveu esses salmos era alguém que estava passando por um momento de aflição, momento de insegurança, momento de medo, momento de pavor, momento de opressão. É bem provável que quem escreveu, nós não sabemos quem escreveu esses salmos, pode ser que seja Davi ou alguém que escreveu sobre Davi. Mas pela linguagem sofrida, pela linguagem de angústia e sabendo do contexto histórico que Davi passou, é bem provável que esses salmos pode ter sido Davi que escreveu ou alguém escreveu sobre Davi. E pode ser que esses salmos venham a ser escrito pelo fato que Davi estava em uma das suas fugas contra Absalão, o seu filho, ou até mesmo Saul. Não sabemos qual nível aonde que esse salmo se encaixa no contexto que ele foi escrito. Porém,
o que a gente vai detectar nesses salmos é que quem que está escrevendo essas linguagens, quem está falando sobre essa linguagem, é alguém que está pedindo a Deus por justiça, pedindo a Deus por socorro, pedindo a Deus para intervir em favor dele, para que Deus venha fazer aquilo que ele não pode fazer. O salmista está sofrendo, o salmista está angustiado, o salmista está necessitado de uma intervenção divina, de alguém para justificá-lo, de alguém que venha ser o seu advogado, que venha justificar diante dos homens. E o salmista está pedindo isso, é nada mais, nada menos para Deus. Por esse fato que ele diz: ó Deus, faz-me justiça, defenda minha causa, me justifica de um povo ímpio, de uma nação perversa, de uns homens falsos. Por esse fato que o salmista ele está pedindo a um ser supremo, Deus, para justificá-lo, para defendê-lo. E no decorrer dos salmos a gente vai ver o salmista ele continuando falando com Deus: pois Deus, tu o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitastes? E a pergunta a fazer para o texto é: por qual motivo que o salmista ele estava dizendo para o Deus que Deus ele era o Deus da fortaleza dele? A gente precisa entender que no contexto do mundo antigo, quando ele estava dizendo que Deus era o Deus da fortaleza deles, era pelo fato que no mundo antigo, uma cidade que tinha muros no mundo antigo, ela era uma cidade fortificada. Uma cidade que tinha muros no mundo antigo, uma cidade que, no período de guerra, ou alguém fosse tentar contra aquela cidade, contra aquele povo que tinha muro, eles tinham um obstáculo de enfrentar. Era mais difícil eles conquistar aquela cidade porque tinha muro, porque ela tinha proteção, ela tinha segurança. Muro representa segurança, muro representa proteção. Muro representa que para o inimigo querer conseguir invadir e conquistar aquela cidade, ele vai ter uma dificuldade por conta dos muros, porque os muros antigamente eles eram feitos muros e muitas das vezes eles tinham espaços em cima onde que ficavam os vigias, os sentinelas, que lá, se chegasse alguém para atacar a cidade, eles estavam prontos para guerrear contra aquele povo inimigo que via contra eles. E o salmista está dizendo para Deus assim: Deus, você é minha segurança, Deus, pois Deus, tu és a minha fortaleza, porque me rejeitaste. Outras versões vai dizer que Deus é o muro dele, aquele que traz a proteção para ele. O salmista que está passando por esse momento de aflição, por esse momento de dor, por esse momento de angústia, por esse momento de injustiça, por esse momento que ele está pedindo para Deus julgar a sua causa, ele está como se estivesse lembrando Deus: Deus, olha só, aquele que confia em ti, ó Deus, aquele que sabe que você é a minha fortaleza, que a minha confiança está no Senhor. Eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo, e ele está perguntando: Deus, aonde está o Senhor? Ele não está vendo a atitude de Deus. Eu não sei você que está aí vendo esse vídeo do outro lado, se você já passou por circunstâncias assim. Quem confia em Deus, quem tem fé em Deus não é isento de passar por aflições da vida. Quem que tem a sua confiança em Deus não é isento de passar por perseguições da vida. Quem confia em Deus não é isento de ser injustiçado aqui na terra. A questão é, mesmo se você estiver passando por aflição, estiver passando por sofrimento, estiver sendo injustiçado, por favor, faça como meu filho Joshua. Ele olha para cima, ele aponta o dedo para cima e fala assim: ó, papai, sabe por quê? Quando eu faço isso em meio à tormenta, em meio à dor, em meio ao sofrimento, eu estou demonstrando confiança em o meu Deus, e eu estou dizendo para quem que tudo pode fazer na minha vida. Por favor, a sua fé não vai te isentar de atribulação, de perseguição, de dor, de perca, de sofrimento, de tortura, de injustiça. Portanto, nesse momento, olha para cima e fala: papai, porque Deus está te vendo. O salmista ele estava como se Deus estivesse esquecendo dele. Mas parece que Deus está distante. Mesmo se parecer que Deus está distante, seja honesto com você e com Deus, clama a Ele. Mesmo parecendo que Deus te abandonou, mesmo parecendo que Deus virou as costas para você, por favor, seja honesto com você
e com Deus, clame a Ele, faça como meu filho Joshua no bercinho. Quando ele começa a chorar de madrugada, no desespero da noite, que ele está sozinho no quarto, ele aponta para a câmara, aponta para o teto onde que a câmara fica, assim, close to do ceiling, próximo do teto da casa. Ele fala assim, ó, papai, porque ele sabe que o papai dele está vendo. Seja honesto com você e com Deus um momento de aflição. A vida nos leva para um momento de aflição. As circunstâncias nos levam para um momento de aflição. Somos justiçados aqui na terra. Portanto, nesses momentos, não se esqueça de clamar a quem pode te socorrer. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte, a tua habitação. No versículo 3, a gente vai ver o salmista, ele pedindo para Deus esclarecer a situação que ele estava para enviar a luz, a verdade. Porque se Deus enviasse a luz e a verdade, ele ia para um local, para o santo monte, para a habitação de Deus. Essa questão do santo monte e habitação de Deus, a gente vai ver que no Antigo Testamento, Deus, quando mandou Moisés tirar o povo do Egito, que Moisés foi o libertador do povo do Egito, todos os israelitas, Deus direcionando, guiando o povo através de coluna de fogo durante a noite e uma nuvem escura durante o dia. Deus dava para o povo as estratégias para o povo, para guiar o povo na direção da terra prometida, da terra a qual que Deus havia já dado para o povo por herança, que o povo estava indo conquistar a sua terra. E nessa peregrinação, nessa caminhada a qual que o povo estava indo para conquistar a sua terra, Deus dava ao povo proteção durante o dia, as nuvens escuras, Deus protegia o povo, e à noite com a coluna de fogo. Depois Deus deu para Moisés construir o tabernáculo, deu para Moisés uma ordenança, uma direção para Moisés construir o tabernáculo, e nesse tempo, Moisés ele tinha que subir até o monte, e Moisés lá em cima do monte, ele comunicava com Deus, ele falava com Deus. Deus descia e falava com Moisés no monte, somente Moisés que tinha esse contato, esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. Quando Deus manda Moisés edificar o tabernáculo, construir a arca da aliança, todas aquelas questões ornamentais de adoração do mundo antigo, Deus agora, ele para de comunicar com Moisés em cima do monte, ele para de falar com Moisés, somente com Moisés, no monte onde que Moisés, ele subia no monte mesmo para construir as tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés, a ordenança. Moisés depois ele desce, Deus, ele vai falar com Moisés agora, no meio do povo, junto com Arraial, através do tabernáculo. Aqui a gente vai ver a glória de Deus, que estava no monte, que Deus descia, falava com Moisés em cima do monte, ele desce junto e comunica com Moisés no tabernáculo, onde que estava todo o povo. Agora o povo ia ver também essa comunicação com Deus e Moisés. O povo via Moisés entrando dentro do tabernáculo. O povo via Moisés tendo esse relacionamento, essa comunicação com Deus. Deus falando no meio do povo. Por que eu estou trazendo para você esse parêntese aqui? Porque eu quero que você entenda quando o salmista está dizendo assim no verso 3, envia a tua luz, ou seja, esclarece esse problema que está acontecendo comigo, esclarece a minha situação, seja o meu juiz, porque eu vou ir para um lugar, e o lugar que eu vou ir para o santo monte, porque o coração do salmista estava onde estava a presença do Senhor. O coração desse salmista que estava sofrendo, que estava passando por injustiça, que estava amargurado, ele estava sofrendo, estava amargurado, porém, no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, em meio à sua tormenta, em meio ao que ele estava sem esperança, ele estava sendo honesto, estava conversando com Deus, falando com Deus. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, aonde essa mensagem estiver chegando, eu não sei qual o momento que a vida, que a circunstância está te levando você por esse momento. Eu não sei se você está em momento de bonança, momento de tristeza, momento de choro ou momento de alegria, momento de dor ou momento de perca, momento de felicidade ou momento de angústia. Eu quero convidar você que
todo momento da sua vida. Confie em Deus, seja honesto com você, seja honesto com Deus, clame a Deus em meio da tua tormenta, faça como meu filhinho Joshua, olha para cima e fala assim, ó, papai, o teu filho está aqui sem força, precisando de alguém para te justificar. Sabe por quê, querido? Porque quando eu estou fazendo isso, mesmo sem ter uma resposta legível que Deus está me vendo, que Deus está me direcionando, que Deus está me justificando, quando eu faço isso, é demonstração que eu confio em Deus, que eu adoro a Deus, que eu exalto a Deus. E se eu demonstro isso, tenho uma certeza que Deus está te vendo, Deus está com você, Deus está direcionando você, e o pai não deixa o filho chorando sem dar o filho aconchego. O pai pode até deixar o filho chorando para ver qual vai ser as atitudes do filho. Eu, como pai, quando Joshua está nesse momento de choros, no seu berço, rolando para um lado, rolando para o outro, chorando, apontando para a câmera, dizendo, papai, 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 sabe o que é gostoso? Ver o meu filho chorando. Eu não estou sacrificando meu filho, mas é lindo ver como ele é dependente de mim. Ele está no meio da noite, chorando, 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 chorando. Mas é tão gostoso ver ele apontando os dedinhos para o céu, assim, para o teto, onde está a câmera, para a direção da câmera, e falando assim, olha, papai, eu quero que você guarde essa imagem aí na sua mente. Imagina comigo você, com seus joelhos dobrados na sua casa. E você com seu joelho dobrado na sua casa e você falando assim, Senhor, eu estou sendo injustiçado, Senhor, essa dor do meu peito, Senhor, essa angústia no meu coração, Senhor, esse problema que eu estou com ele, Senhor. E você está, imagina comigo, você orando aí, você falando com Deus, você expressando para Deus a sua angústia, falando com Deus os seus medos, falando com Deus as suas tormentas, falando com Deus as suas injustiças que estão fazendo contra você. Você orando. Deus aqui, olha, com screen, vendo você. Deus contemplando você. Isso eu quero que você guarde em seu coração. O salmista, ele estava sofrendo, estava angustiado, mas ele estava aqui, olha, com a total certeza que Deus estava ouvindo. Por esse fato, que o salmista, ele escreve os seus salmos como se ele estivesse lembrando Deus. Parecia que o salmista fala, Deus, olha só, teu filho está aqui sendo injustiçado, mas o salmos continua. No verso 4, ele vai dizer que então ele vai ao altar de Deus, porque Deus é a alegria dele. E com o som de harpa, ele vai louvar o Deus, que é o Deus dele. Ou seja, aqui o salmista primeiro, ele inicia questionando a Deus, onde está Deus? Ó Deus, seja meu juiz. Depois ele começa lamentando, parecendo que Deus esqueceu dele. No verso 3 ele fala, Deus, envia sua luz, esclarece esse problema para mim aí. Esclarece, me justifica entre os homens. E justifica essas pessoas maldosas que estão contra mim. Era uma situação que somente Deus poderia fazer para ele. Mas em meio a todo esse tempo, o salmista no verso 4 ele faz um negócio. Ele começa a louvar a Deus. E no verso 5, a gente vai ver o salmista que estava questionando a Deus, tentando lembrar a Deus. Imagina comigo um homem tentar querer lembrar a Deus. O salmista querendo lembrar a Deus da situação que ele se encontrava. O texto, a gente vai ver em nenhum momento Deus se manifestando em nenhuma hipótese. Deus não manifestou com uma voz grossa dizendo para o povo, eu estou aqui te vendo, eu estou aqui te protegendo. Não. Em nenhum momento Deus se manifestou para o salmista dizendo para ele que ele ia vencer através de alguma manifestações da natureza, como que Deus se operou no Antigo Testamento. Por ao contrário, nesses salmos aqui, vamos ver o próprio salmista que estava em uma situação depressiva, ele tendo uma resiliência com fé e dizendo assim para a sua própria alma, dizendo assim, olha, por que está batida a minha alma? Ei,
o tempo de tristeza, o tempo de dor como ser humanos, vamos passar por aflição, que o momento de aflição, sim, vamos ficar triste, sim, vamos lamentar, sim, vamos entristecer, sim, vamos chorar. Porém, você não precisa permanecer na zona de perigo que você se encontra. O salmista estava em uma zona de quem estava depressivo, estava sofrendo, angustiado, somente lamentando da circunstância. Porém, a resiliência dele, a fé dele em seu Deus, faz ele no verso 5 mudar o negócio no número 5 e dizer o seguinte dos Salmos, olha só: por que está batida, ó minha alma? Por que está lamentando dentro de mim? Olha, deixa eu esperar em Deus, porque ainda eu o verei. A minha salvação é o meu Deus, aquele que me justifica é o meu Deus. Eu quero dizer para você, mesmo se na trajetória da vida, na trajetória que você se encontra, se por acaso ainda Deus não se manifestou, não fique na zona de perigo que você está, não fique na zona da amargura que você se encontra, não fique na zona da tormenta que você se encontra, não fica na zona da culpa que você se encontra. Faz o contrário, fala assim: ei minha alma, por que você está abatida? Eu confio em meu Deus. Eu estou como o filhinho do pastor Anderson, ele está olhando assim para o berço, olhando para o céu e dizendo assim: Deus, por mais que eu não vejo nenhuma manifestação tua, por mais que eu não vejo nenhum sinal que você está agindo, mas a minha fé, a minha confiança, a minha convicção exige que eu te louve em meio à tormenta. Quando eu faço isso, querido, você está demonstrando fé, você está demonstrando confiança, você está demonstrando que louva a Deus, porque Deus, Ele é a tua fortaleza. E diz para sua alma: por que está batida, ó minha alma? Por que está lamentando dentro de mim? Espere em Deus, porque eu o louvarei, que a minha salvação é o meu Deus. Esse aqui, eu o louvarei, não era que ele ia louvar quando o problema acabava, ele já estava louvando a Deus, demonstrando confiança, demonstrando que ele confiava em Deus, por mais que Deus não havia tirado ele ainda do problema, por mais que Deus não ainda havia justificado, por mais que ele estava em meio ao caos, e em meio ao caos ele louva a Deus. Eu não sei em qual momento que você se encontra na sua vida. Eu não sei se momento de perca, de tristeza, de choro, ou de felicidade, ou de bênção, ou de bonança. Se você tiver momento de bonança, meu querido, a vida nos leva por um momento de choro, momento de perda, momento de injustiça. Mas saiba que nesse tempo, você vai ficar triste, vai sofrer. É normal da vida. Se eu falar para você que você não vai passar por isso, eu estou mentindo. E esse aqui não é o meu papel. Meu papel aqui é para falar com você, quando você estiver triste, amargurado, não fique nessa zona de perigo por muito tempo. Saia, foge dela, corre dela. Como? Você, na zona de perigo, você demonstrar confiança, louvor para o seu Deus. E diz para sua alma: por que está batido a minha alma? Por que está lamentando dentro de mim? Eu vou confiar no meu Deus, que Ele é a minha salvação, nele é a minha esperança, e por isso eu louvo. Seja honesto com você e com Deus, louva Ele em momentos difíceis. Seja honesto com você e com Deus, faça como meu filho Joshua. No meio do choro, na madrugada, ele aponta para a câmara e fala assim: ó, papai. No meio da tormenta, olha para o céu e diz: papai. Pode ter a certeza, pode parecer que ele não está te vendo, pode parecer que ele te abandonou, pode até parecer que você está sozinho, mas ele está te vendo. E você pergunta: por qual motivo que isso acontece, pastor? Eu não sei. Por qual motivo que Deus, Ele, nos momentos que nós mais precisamos, Ele não se manifesta para nos acudir. Mas o que eu sei é que Ele está me vendo. O próprio Filho de Deus, Jesus, Ele passou um momento de escuridão na vida. Quando Ele estava peregrinando nessa terra, Ele viveu 3 anos aqui nessa terra. Ele foi julgado, foi condenado, foi torturado, foi para o Calvário.
No Calvário, Jesus ele foi 100% homem para assumir e representar eu e você naquele Calvário. Para levar os meus pecados, para levar os seus pecados. Para levar aquilo que eu merecia, que era a cruz. Aquilo que você merecia, que era a cruz. E ele, naquela sentença que ele estava, sentença que ele havia recebido, na sua condenação, ele no caminho, ele foi levando aquela cruz que era meu lugar, que era o seu lugar. Na crucificação, ele exclama uma palavra que quer dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, a maior dor que Jesus passou, não foram as chicotadas, não foram os cravos, os pregos da sua mão, não foi a coroa de espinho, não foi a traição, não foi o abandono até mesmo dos seus discípulos. A maior dor que Jesus passou foi a falta da presença de Deus. Ele foi 100% homem naquela via dolorosa. Ele foi 100% homem, recebendo todos os açoites, toda a condenação que eu merecia, que você merecia. E quando Jesus estava na cruz já crucificado, ele exclama essa palavra, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a maior ausência que Jesus passou foi o silêncio de Deus e a falta da presença de Deus. Ele estava 100% homem, pecador, o homem que merecia a condenação, o homem que merecia a crucificação, o homem que merecia a punição. Ele fez tudo isso por mim e por você. Até mesmo Jesus, ele não foi isento de passar por sofrimento e não ter a presença e tampouco a resposta de Deus. A presença pelo fato que ele representava o homem pecador. E o seguinte, ele não tinha resposta de Deus porque Deus estava permitindo aquele momento na vida dele, aquela punição do homem pecador que ele estava no meu lugar. Mas tudo isso Jesus passou para que hoje eu não venha estar sozinho. Eu venha ter o Consolador, o Espírito de Deus em minha vida e você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. O que eu quero dizer com tudo isso? Por mais que a vida te leva para um momento de solidão, de injustiça, de dor, de perca, de angústia, você nunca vai estar só. Pode parecer que Deus não está te vendo, pode parecer que as suas orações não estão sendo respondidas, pode parecer que Deus te abandonou, querido, mas olha, se você é filho de Deus, se você tem um relacionamento com Deus, se você é cristão, tem uma vida com Cristo, saiba que você é templo do Espírito. Quem é templo do Espírito nunca está sozinho, porque você é a morada do Espírito de Deus. Tudo isso aconteceu porque um dia alguém santo, alguém puro, alguém que não cometeu pecado, alguém que não cometeu injustiça, ele foi pro Calvário por você. Hoje, na estrada da vida, por mais que sofremos injustiça, por mais que vivemos dias bons e ruins, não se esqueça que todo esse tempo, sozinho, você não está. E sabe o que eu vou fazer nesses momentos da vida? Que a minha alma estiver triste, a minha alma estiver angustiada, o meu ser estiver abatido, o meu ser estiver sem esperança, eu vou olhar para o céu e vou dizer, por que está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Eu vou permanecer louvando e glorificando o meu Deus. Em momentos de dor, sem esperança, seja honesto com você e com Deus e louva a Ele. Porque quando eu louvo, isso demonstra que eu confio, que eu adoro a minha dor, que eu adoro a minha perca. E pode ser, nesses momentos, eu posso garantir para você, pode ser que não passe, porém, você vai estar bem melhor. Você vai viver melhor. Com isso eu quero encerrar, mas essa mensagem ministrada hoje, eu quero pedir a você vem inscrever no meu canal, vem fazer parte aqui, seja abençoado, envie essa mensagem para outra pessoa, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, e que você venha confiar
em todo o tempo da sua vida. Deus abençoe. Até mais. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, enviar essa mensagem para outra pessoa e também me siga nas redes sociais. Estamos aqui toda semana para transmitir essa mensagem que tem o poder de transformar a vida do homem. Deus abençoe e fica com Deus. Eu quero encontrar com você aqui nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Fica com Deus.